Quem era Charles Darwin, nascido em 12 de fevereiro de 1809 em Salisbury, Inglaterra? Charles Darwin, assim como Lamarck, tentou explicar como as espécies se adaptam a um determinado ambiente. Aos 22 anos embarcou a bordo do navio inglês Beagle. Durante 5 anos, viajou ao redor do mundo. Visitou a América do Sul, inclusive o Brasil, as Ilhas Galápagos, a Nova Zelândia e a Austrália. Nas terras visitadas, percebeu que as espécies estavam adaptadas aos locais onde viviam, coletou dados e inúmeros exemplares de organismos, os quais levou de volta à Inglaterra. Como que esses organismos se adaptavam? A grande dúvida de Darwin era como que esses organismos se adaptavam, pois ele desconhecia o fato. Após ler uma publicação de Thomas Malthus, em que afirmava que as populações tendem a crescer em progressão geométrica, e os alimentos em progressão aritmética, o crescimento acelerado da população levaria à escassez de alimentos e de espaço necessário à sobrevivência. A obra de Malthus contribuiu para que Darwin elaborasse a teoria de seleção natural, na qual conclui que todos os organismos que nascem nem sempre apresentam condições de sobrevivência, apenas sobrevivem os que têm maior capacidade de adaptação às condições ambientais, e estes se reproduzem, deixando descendentes férteis. Então, o que é seleção natural? De acordo com a teoria de Darwin, o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados, como por exemplo, uma zebra, na selva africana, que nasceu com falta de vista. Quando um leão resolver atacar, ela não vai saber, assim ela é alvo fácil para o caçador. Essa, após sua morte, não pode reproduzir e por consequência, não irá passar seus genes danificados às gerações futuras. Como que os organismos vão recebendo essas características? Antes de Darwin, a ciência se retorcia em torno da crença religiosa, segundo a qual todos os seres vivos tinham sido criados por Deus, cabendo aos homens apenas dar-lhes nomes. Nenhum cientista teve, antes de Darwin, argumentos e coragem intelectual de se opor à ideia religiosa da criação. As descobertas eram pateticamente adaptadas ao dogma religioso. Quando começaram a ser desenterrados ossos de dinossauros e outros animais extintos, o sábio francês Georges Cuvier ofereceu a mais extraordinária dessas adaptações. São ossos de animais que não conseguiram embarcar na Arca de Noé e morreram no dilúvio bíblico. Darwin quebrou esse paradigma e chocou-se de frente com a hierarquia religiosa protestante e católica. E o que quis dizer Darwin sobre o homem macaco? No seu livro A Origem das Espécies, Darwin não diz que o homem veio do macaco. Homem e macaco têm um mesmo ancestral comum. Isso quer dizer que evoluíram de um mesmo animal, primata primitivo. O homem é um primata. A partir desse ancestral comum surgiram dois animais, por um processo de especiação, que evoluíram para o macaco e para o homem. O nosso genoma tem uma similaridade de cerca de 99,5% com o genoma dos macacos. Apesar do homem não ter vindo do macaco, nós dividimos algumas características, como anatomia comparada à mão com dedos. Os macacos têm uma mão semelhante à nossa, mas não têm o polegar. 2. A embriologia. O desenvolvimento do embrião humano é muito semelhante ao do macaco.
Praticamente a única diferença é a presença da cauda. 3. Bioquímica comparada exemplificado com o DNA. 4. Estudo dos fósseis. Apesar de nunca ter sido encontrado ancestral comum entre o homem e o macaco, os ancestrais, exclusivos, do homem são muito semelhantes ao macaco. Isso indica a ancestralidade comum, e também a evolução. Os macacos ainda existem porque eles são o resultado de uma das evoluções do seu ancestral comum, com